Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui, mais uma aula nessa vez vai ser uma aula de arte, já eu falo português, uma aula de arte, tá bom, pessoal? Vamos iniciar um movimento artístico, vamos falar sobre a arte urbana. Certamente vocês veem essas artes, essas obras todos os dias, né? Eu acredito num percurso para a escola ou para qualquer outro lugar, vocês se deparam com esse tipo de obra de arte, né? É a arte urbana, é aquele tipo de arte que a gente encontra na rua, né? Também chamada de street art em inglês. Muito conhecida, né? Mas às vezes também confundida com a pichação, né? Que pichação na realidade não é uma arte. Pichação, na verdade, é crime. Por que não é considerado uma arte? Porque a arte é uma expressão de algo. Na maioria das vezes, a pichação ela expressa apenas um sentimento de revolta, talvez, ou então de ilegalidade. Talvez se a pichação fosse em um local apropriado, né, com permissão, poderia ser considerada arte. Só que há quem discorde, né? Há pessoas que concordam que não é uma arte, há pessoas que discordam que de fato é arte, que é ou não é, enfim. As pessoas discordam em vários aspectos, né? Mas, certamente, o que a gente não pode negar é que é uma forma ilegal de se fazer arte, né? A pichação. Então, muita gente confunde aí a arte urbana com a pichação, que, na verdade, não tem muito a ver pelo fato da arte urbana ela ser legalmente uma obra, uma movimentação artística, enquanto a pichação não, é apenas um ato de criminalidade, tá bom? Então, colocar o cabeçalho aqui para que a gente possa iniciar. Ok, pessoal, então vamos iniciar. Tem um artigo muito interessante aqui para vocês, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a arte urbana. Quais são as características, onde nós conseguimos encontrá-la, qual é a sua importância na nossa sociedade. Eu acho que podemos até ter pessoas aqui que gostam de praticar a arte urbana, que gostam de realizar esse tipo de decoração. Eu acho que vocês passaram já por ali pelo centro de Recife, certamente vocês já se depararam com aquele tipo de arte urbana, aquelas praças de Recife, né, a Rua da Aurora, tem muitas, né, aquelas pistas de skate sempre são bem decoradas ali. Então, aquilo ali é um exemplo de uma arte urbana, onde a gente consegue ver a expressão daquelas pessoas através daquela arte. Então, aquilo sim pode e é considerada arte. Muito interessante. Se você não viu, depois, algum dia você passar por ali, pelo centro de Recife, você vai ver muitos locais onde é possível você perceber esse tipo de manifestação artística, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aqui algumas características interessantes sobre essa arte, essa manifestação artística, que é a arte urbana, beleza? Então, temos aqui um artigo do Toda Matéria, site muito legal, caso vocês queiram complementar o conteúdo de vocês do estudo, eu aconselho que vocês vejam esse site, tá? Ok, então, vamos lá. Arte urbana, né, também chamada de street art em inglês, é um tipo de arte encontrada nos espaços urbanos, ou seja, ruas, avenidas, etc. Manifesta-se por meio de intervenções, performances, grafite, teatro, entre outras. Então, a urbana ela não é apenas manifestada através do grafite, que as pessoas acham apenas que é apenas grafitagem, etc. Não é, pessoal. Não é. Ela também pode ser manifestada através de teatro, de performances, de danças, só que todas incorporando as características urbanas, tá? Na maioria das vezes, essas obras urbanas, elas querem expressar a realidade vivida nesses locais. Em favelas a gente encontra muito isso também. Eles querem, de certa forma, expressar a realidade deles, né? Como é que eles vivem nesses locais. Às vezes expressam um sentimento de indignação, né, de tristeza, de pobreza, que muitas vezes é isso que a gente consegue encontrar nesses locais, tá bom? Então, é um sentimento também que eles
prezam muito na arte urbana. Então, essas ações artísticas ocorrem em ambientes públicos e, por conta disso, interagem diretamente com os indivíduos. Geralmente, usam como suporte os grandes centros urbanos, onde há intensa circulação de pessoas e diversidade cultural. Então, o foco da arte urbana, da street art, é o subúrbio, é a cidade grande, tá? Ambientes públicos, onde elas possam ser vislumbradas e contempladas por diferentes pessoas. É um pouco diferente, pessoal, de alguns modelos de arte, que a gente só consegue encontrar em museus, em galerias, né, em alguns lugares desse tipo, tá? É diferente desse tipo de arte. Então, a arte urbana, o foco dela é atingir a todos e a todas, tá? Através do seu, o seu alcance, na verdade, não tem limitações, não tem restrições de cultura, de idade, de classe social, não. A intenção é alcançar a todos, diferente de algumas obras artísticas, onde o foco é apenas em um centro específico, né? Em uma pessoas de classes específicas, pessoas de condições específicas, enfim, né? É muito restrito, tá bom? Então, dessa forma, os cidadãos acabam se deparando com a arte sem a necessidade de deslocamento até centros culturais. Ou seja, a arte está no caminho para casa, no caminho para a escola, no caminho para a igreja, enfim, todo lugar que você vai se deparar com essa obra, essas artes urbanas, tá bom? Na prática, a arte urbana representa o encontro da vida com a arte, pois a fusão de ambas se dá naturalmente na medida em que o ser humano vive e se desloca pela cidade. Então, eles tentam também expressar essa fusão de vida e arte, tá? Essa possibilidade de a vida e a arte, como é que elas se unem, como é que é possível você realizar esse tipo de fusão, né? Entre essa mesclagem, né? Vamos lá. Origem da arte urbana. Quando foi que ela surgiu? Esse tipo de expressão artística está espalhada por todo o mundo. Surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e possui um caráter dinâmico e efêmero. Portanto, normalmente é associado à fotografia, que permite seu registro duradouro. Temos aqui, ó, Fabulous Five, cinco fabulosos, tá? Um trem, isso aqui nos Estados Unidos é muito comum. Eles, de fato, eles pintam muito os trens e metrôs lá. É muito comum. Se vocês acompanham aí o jornalismo americano, sempre, às vez ou outra, tem um caso de trens que foram pichados, né? Quando a gente diz pichados, é porque não tem autorização. Em alguns casos, eles têm autorização para fazer isso. Em outros, não. Em outros, eles fazem apenas de forma de vandalismo mesmo. Então, quando é de forma de vandalismo, não pode ser considerada arte. Mas se eles fizerem com permissão, então pode ser considerada arte e grafite. Bom? No entanto, os estudiosos afirmam que essa arte remonta a períodos da antiguidade. Os povos gregos e romanos já transmitiam mensagens pelas ruas da cidade através de desenhos. Além disso, havia muitos artistas nos centros urbanos que se expressavam pela música, teatro e dança. Então, tecnicamente, basicamente, é que ele já existia antigamente. Tá? Na época dos gregos e romanos já existiam e já era representada dessa forma. Tá? Eles pintavam as ruas no intuito de representar a vida urbana. Os temas utilizados pelos artistas da rua são bem diversos. No entanto, muitos trabalhos estão pautados em críticas sociais, políticas e econômicas. Lembra aquilo que eu falei para vocês, pessoal? A arte de rua, a arte urbana, ela foca muito em mostrar a realidade daquele povo. Ela normalmente é localizada em um local específico, tá bom? Por exemplo, se você for na favela, algumas favelas do Rio de Janeiro, tem muito esse tipo de arte urbana, onde a gente vê que eles representam ali, através daquela arte, daquela obra, a realidade vivida, a realidade política, social,
econômica vivida pelaquele povo. Eles tentam sempre fazer uma crítica à forma como aquele povo é visto, a desvalorização. Então, eles tentam fazer sempre isso, tá? Esse normalmente é o foco da arte urbana. Eles tentam transformar a arte numa forma de crítica e indignação, né? Como uma forma que o povo vive. É importante analisar o crescimento da arte urbana nos últimos tempos e a forma que passa a ser vista como um valor cultural muito significativo para as minorias que anseiam em mostrar sua arte, né? Ou seja, essa arte ela cresceu mais, né? Antigamente ela era vista, independente de ser grafitagem ou pichação, ela era vista como arte de vandalismo, ela era vista como arte de maloqueiro, quando a gente sabe que não é isso. Porque ela é igual a qualquer outra obra de arte. A diferença é que as outras obras de arte, normalmente elas são restritas. A obra de rua não, ela é visível para todos e todas, sem nenhum tipo de restrição, tá bom? Mas as características de o que elas querem passar são as mesmas, tá? A intenção é a mesma. As outras obras de arte têm a intenção de quê? De mostrar o sentimento do artista. A arte urbana também mostra o sentimento do artista, normalmente que mora nas redondezas, que vive ali, que sabe o que aquele povo passa, né? Então tem um valor cultural, tá? Algumas pessoas achavam que a arte urbana ela não tinha valor cultural, mas ela tem. Assim, essas manifestações populares permitem o encontro das pessoas com a arte independente. Assim, ainda assim, alguns artistas de rua conseguiram um lugar de destaque e reconhecimento mundial pela mídia, indústria e diversos meios de comunicação de massa. Aí temos aqui a arte urbana no Brasil. No Brasil, a arte de rua surge na década de 70, mais precisamente com as obras de grafite nas paredes da cidade de São Paulo. Curiosamente, surgiu numa época conturbada da história do país, com a implementação da ditadura militar. Então, basicamente, o que acontecia? Surge na década de 70, com as obras de grafite nas paredes da cidade de São Paulo. Então, curiosamente, ele surgiu numa época conturbada da história do país. Talvez essa grafitagem, essa obra, ela tenha surgido como uma forma de protesto contra a ditadura militar. Eles queriam, de certa forma, assim, como na maioria das vezes a gente vê, né? Os movimentos artísticos, eles têm intenção de ir contra alguma coisa estabelecida pelo governo, né? Eles têm intenção de ir contra alguma coisa que foi ali colocada pelo governo. Então, nesse período da ditadura militar, talvez esse tipo de obra aí surgiu nesse intuito de desfavorecer essa ditadura militar, né? Uma forma de protesto, uma forma de indignação. Como é uma ditadura, né? Eles não tinham direito de se expressar, eles não podiam dizer o que eles sentiam. Eles eram muito omissos, eles eram muito reprimidos, eles não podiam, eles tinham muita repressão, não podiam expressar o que eles estavam sentindo. Então, a única forma de expressar esse sentimento era através da arte, né? Então, a arte foi o escape deles para poderes expressar seus sentimentos. Temos aqui o artista Alex Valauri, foi um dos precursores da arte urbana no Brasil, ou seja, aquele que deu continuidade a essa obra. Então, talvez, como eu falei, a arte urbana tenha havido como forma de manifestação, de indignação contra aqueles tempos, contra aquele período, né, de ditadura militar. No início, essa era uma arte marginalizada e, de certa forma, ainda sofre preconceitos, dependendo do local onde é produzida e do indivíduo que a realiza. Entretanto, alguns artistas já adquiriram uma posição de destaque no mercado da arte. O que eu acabei de explicar para vocês, pessoal. Ela era considerada uma arte marginalizada, tá? E marginalizada por quê? Achavam que quem fazia arte urbana era só marginal, era só pessoas de baixa renda, pessoas sem educação, sem cultura, né? Porque a maioria das outras obras artísticas eram obras clássicas, então estavam associadas a artistas clássicos que tinham reconhecimento, que eram renomados, que tinham conhecimento do mercado, né? Por isso ela era considerada uma obra marginalizada, porque a maioria das pessoas que praticavam a arte de rua não eram pessoas conhecidas, não eram pessoas que tinham destaque no mercado. Então, a sociedade impôs que
essa obra, esse tipo de movimento artístico, ele era marginalizado, ou seja, ele não era uma coisa apropriada. A arte de rua, a arte urbana era considerada inapropriada. A gente sabe que não é verdade. Mas até hoje, infelizmente, ela sofre esse tipo de preconceito. Talvez, como eu falei, pelo fato de não termos muitos artistas renomados que pratiquem, que façam, trabalhem com a arte urbana, né? Talvez seja esse o motivo de não termos esse tipo de reconhecimento, tá? Mas, enfim, então, vale lembrar, ainda que a produção do artista seja reconhecida por muitos, é necessário destacar a importância e relevância desse trabalho para a sociedade. Vale lembrar que muitos problemas são enfrentados pelos artistas de rua, tal qual a proibição de manifestações artísticas em locais públicos, tá? Ou seja, muitos problemas surgem aí nessa obra, tá? Por exemplo, a proibição de manifestações artísticas em locais públicos, o que contraria o artigo 5º da Constituição do nosso país, que diz que todo cidadão é livre para se manifestar artisticamente. Olha o que diz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, nitidamente, isso contraria o artigo da Constituição, que é o maior arcabouço de leis do Brasil, né? O artigo da Constituição de 1988, o artigo 5º. Então, a gente vê aí que a arte, ela sofre tanto preconceito que até se contraria a lei, né? A Constituição Federal. Na verdade, as pessoas querem impor uma limitação à manifestação cultural, que não pode, porque esse tipo de arte é uma manifestação de pensamento e sentimento. Então, ela não pode ser vedada, ela não pode ser omissa, ela não pode ser anonimada, entendeu? Não pode, ninguém pode omitir, ocultar esse tipo de manifestação. É impossível, porque é uma manifestação de pensamento. E, de acordo com o artigo, essa manifestação ela não pode ser vedada, tá bom? Mas, infelizmente, como eu tenho falado, pessoal, esse tipo de preconceito, ele acontece até hoje, tá? Infelizmente, até hoje, esse tipo de preconceito, ele está presente na nossa sociedade. Opa, perdão. Ele está presente na nossa sociedade, infelizmente, tá? Algumas pessoas já acham, ainda acreditam que esse tipo de obra, ela é marginalizada, ela é praticada por marginais, pessoas vagabundas que não têm o que fazer, quando não é verdade. A gente sabe que artistas renomados também já estão ganhando reconhecimento no mercado através da arte urbana, e é uma arte que, de fato, expressa. Qualquer pessoa pode praticar a arte urbana. A gente vê em vários locais hoje, está ganhando muito reconhecimento, especialmente pelo poder público, que está investindo mais nos espaços para realização da arte urbana. E isso é necessário porque há pessoas que sentem essa necessidade de querer se expressar, de querer falar aquilo que está sentindo, mas muitas vezes ela é impedida de fazer tal coisa. Mas aí a gente já vai eliminar qualquer tipo de preconceito referente a essa arte urbana, tá bom? E especialmente usando como base esse artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, tá? Porque uma arte urbana, ela tem que ser omissa, enquanto a arte clássica, ela pode se expressar de qualquer maneira. Não pode isso, né? Qual é a diferença da arte urbana para a arte clássica? Ambas são manifestações de pensamento. Contanto, claro, que não ofenda alguém, né? Ofensas, claro, que certamente devem ser vedadas, não ofendendo a ninguém, sendo uma manifestação sadia e saudável, certamente ela não pode ser vedada, né? Isso aí vai completamente contra o artigo da Constituição Federal de 1988, no artigo 5º. Tá? Não pode realizar esse tipo de omissão, beleza? Então, a arte urbana ela tem muito ainda para nos ensinar. A gente vai conhecer um pouco mais dos artistas e como essa obra influenciou grandes outras obras do Brasil também, outros movimentos artísticos, tá certo?